Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui do PPcast. Esse na verdade vai ser o nosso primeiro vídeo, que a gente veio trazer conteúdos legais aí para todas vocês, para depois vocês interagirem com a gente, tirarem suas dúvidas. E a gente espera que vocês gostem muito do conteúdo que a gente vai trazer aqui agora. Que é bem polêmico, né? Exatamente, é uma das principais dúvidas no consultório de ginecologia. Praticamente toda mulher já passou por essa situação um dia. E com certeza vocês vão achar bem interessante o tema de hoje. Passou pela situação de ter dúvida em relação a isso, Exatamente. né? Porque a gente vai falar a relação de trombose com anticoncepcional. Exatamente. E aí? Então, pode falar, Helena. Então, a gente vai começar falando, explicando pra vocês o que é a trombose, né? Porque muito se fala nisso, tem medo, mas não sabe o que é. E na verdade, a trombose, a maioria das vezes, né, é um coágulo que ele forma e ele obstrui a passagem do sangue pelo vaso sanguíneo, né? E isso pode ficar mais sério se ele se deslocar, virar um êmbolo que chama de embolia pulmonar, né? Aí tem os casos também, né, de ser arterial, tem o pode parar no AVC, cérebro. Exatamente. seria AVC, né, infarto, se vai pro coração, né? Ou podem ser aqueles coágulos que talvez vocês tenham ouvido com mais frequência, que são os que causam trombose venosa profunda, que é uma trombose na perna, né, na panturrilha, que fica vermelha, doloroso. Exatamente. Tende a ser um quadro menos grave que os que vão para os órgãos vitais, né? Sim. Isso. E fica a perna endurecida também, né, complementando os sintomas, além da vermelhidão, Com né? muita dor, né? E é uma né? dor diferente, porque muitas vezes a paciente chega no consultório e diz, nossa, eu comecei a tomar anticoncepcional e tô com uma dor na perna. Mas a dor da trombose é uma dor aguda, intensa, né? Que a paciente sente que é uma dor diferente, não é qualquer dor, né? E aí, já passando para definição não, para explicar os anticoncepcionais combinados, que são esses que estão relacionados com a trombose. Exatamente. Que são os anticoncepcionais combinados, que tem estrógeno e progesterona. E isso é muito importante que as mulheres tenham atenção a isso, porque não é qualquer tipo de anticoncepcional que vai ser sempre contraindicado a mulheres que têm trombofilia na família ou que tem algum fator de risco. Mas as mulheres também podem fazer o uso de algum contraceptivo, anticoncepcional. Só que existem os combinados que nesses casos vão ser contraindicados. Exatamente. Como as Helenas estão falando, existem vários tipos de anticoncepcionais hoje em dia, inclusive os anticoncepcionais que não têm hormônios nenhum, né? Como é o caso do DIU de cobre. Mas enfim, como a Helena Loira estava falando, são dois hormônios que tem nos anticoncepcionais combinados, o estrogênio e progesterona, que são hormônios que a mulher produz e fazem parte do ciclo menstrual da mulher. Quais são os tipos de anticoncepcionais? A pílula, que é o anticoncepcional mais usado no mundo, né? Ela pode ser usada de forma contínua ou com intervalo entre as cartelas, normalmente varia de 4 a 7 dias. Temos os injetáveis mensais, o adesivo, que atualmente só tem uma marca, né? Que a gente utiliza um por semana durante 3 semanas e depois faz um intervalo de 7 dias. E o anel vaginal também. Por que tem mais estudos com a pílula, né, oral? Porque ela foi o primeiro anticoncepcional inventado e é o mais utilizado hoje em dia. E o que eles viram esse estudo? Que as doses de estrogênio e o tipo de progesterogênio é que vão determinar se o anticoncepcional tem mais ou menos chances de provocar eventos trombóticos. E o que acontece? À medida que foram feitos esses estudos, foram fazendo modificações nos anticoncepcionais. À medida que foi evoluindo, as doses de estrogênio foram diminuindo na pílula e foram vendo alguns tipos de progesterona, como o levonorgestrel, que é o tipo que tem hoje, que é mais comum, né? Mais frequente nas pílulas, que está menos relacionado com os eventos de trombose. E aqui vale até uma curiosidade, né, muito legal, pessoal, que levonorgestrel é exatamente o hormônio que está presente no ciclo 21, que é a pílula que é dispensada pelo SUS, né, ou seja, eles tiveram esse cuidado, né, de ter uma progesterona mais segura para conseguir abarcar um número maior de mulheres com mais segurança. Isso. E os de terceira geração, que é o tipo de progestagênio que está mais relacionado com a trombose, mas mesmo assim não aumenta muito o risco, que a gente tem como exemplo as pílulas que contêm ciproterona, drospirenona. Vocês lembram aí? Que são os, assim, né, os mais indicados para melhora da acne, melhora da oleosidade, melhora da oleosidade no couro cabeludo.
E quando a gente fala primeira, segunda e terceira geração, os de primeira geração são os mais antigos, de segunda e terceira são os mais novos, tá? Isso. Mas além disso, que a gente tá falando muito do risco. Então, vamos supor, uma mulher jovem, idade fértil, vai começar a usar, a primeira vez vai começar a usar um anticoncepcional. Ela não tem nenhum problema de saúde, não tem um fator de risco. Qual que é o risco dela, então, dela desenvolver trombose uma vez na vida sem o uso de nada, incluindo anticoncepcional? Eu vi um exemplo que eu achei bem interessante, que eu acho que fica bem lúdico para explicar. Vamos supor que tem um estádio com 10 mil mulheres nesse estádio. Se todas essas mulheres, igual a Bárbara começou a explicar, elas não têm nenhum fator de risco, não usam anticoncepcional, se todas as mulheres fossem desse mesmo jeito, esse mesmo tipo de população, 5 dessas mulheres teriam risco de desenvolver a trombose. Agora vamos mudar para as mulheres que usam anticoncepcional, mulheres saudáveis que usam anticoncepcional. Se 10 mil dessas mulheres que estão lá no estádio, todas elas tomam anticoncepcional, 9 dessas mulheres poderiam desenvolver trombose. Agora tem aquele outro exemplo, só pra gente fazer a comparação. Se dessas 10 mil mulheres, todas elas fossem grávidas, 30 dessas mulheres poderiam desenvolver trombose. Então, a gente tá vendo que tem coisa que é muito mais grave, muito mais arriscado do que o uso do anticoncepcional. Exatamente. Tipo assim, é mais fácil a mulher ter trombose durante ou logo após a gravidez do que usando um método hormonal combinado. E aí que eu acho legal a gente falar dos fatores de risco, né? De entrar neles. Que são, por exemplo, a obesidade, a diabetes, tabagismo, hipertensão, trombofilia, apesar que as doenças, né, trombofílicas, elas são muito raras. Então a gente não recomenda fazer o exame de rastreamento para ver se você tem ou não, né? Outra coisa a idade, vocês já falaram? Exatamente. Né? Cirurgias grandes, né, de grande porte, que vão precisar de muito tempo de imobilização. Sim. Porque da mesma forma, né, quando a mulher fica muito tempo parada, quando qualquer pessoa fica muito tempo parada, tem uma dificuldade ali na circulação do sangue. Então isso vai ser mais um fator que pode corroborar para a trombose. Então, puxando um gancho desses fatores de risco, como a Helena falou, se existem 10 mil mulheres saudáveis tomando anticoncepcional naquele estádio, né? E se elas estão tomando anticoncepcional e a chance de todas elas ali dentro terem um evento trombótico de 9, se todas essas mulheres fossem também tabagistas, a chance aumenta para 40. Ou seja, a chance aumenta em 5 vezes de ter um evento trombótico. Então a gente vê, né, que o anticoncepcional pode aumentar sim o risco de trombose, mas hipertensão, obesidade, tabagismo são fatores muito mais associados a essa condição do que o uso do anticoncepcional oral combinado por uma mulher saudável, por exemplo. Isso. E igual a gente estava falando dos fatores de risco, a gente comentou sobre uma cirurgia prolongada, que vai ficar, principalmente aquelas ortopédicas, né, que vai ficar muito tempo imobilizado. A gente não raro vê situações que o médico fala assim, a paciente chega pra gente e fala assim, eu vou fazer uma cirurgia, o médico pediu pra eu interromper o anticoncepcional porque meu risco de trombose vai aumentar. Aí que tá, não pode parar anticoncepcional. Exatamente, porque o risco é muito maior no primeiro mês de uso. Aí é um gráfico que a gente vai colocar aqui pra vocês. Quando a paciente começa a usar o anticoncepcional, o maior risco é no primeiro mês. Ele sobe, ele fica num platô elevado durante o primeiro ano e depois ele reduz. Então, pegando até um gancho que a Helena falou, muitas pacientes chegam e falam assim, nossa, doutor, tem 5 anos que eu uso o mesmo anticoncepcional, eu tô com medo de ter trombose. Não tem problema, porque você já passou daquela parte que tem o risco maior de você ter trombose. Isso. E aí, se a paciente parar, que vai fazer uma cirurgia, né? Além dela ter o fator de risco, que a gente da cirurgia, da imobilização, ainda vai começar o anticoncepcional depois da cirurgia, que é a fase mais arriscada do anticoncepcional. Aí é que o risco vai aumentar. Exatamente. E é a mesma coisa quando a paciente chega no nosso consultório falando, doutora, tanto tempo usando esse anticoncepcional, eu acho que meu corpo acostumou, não deve estar me protegendo mais. Não existe, pessoal. O anticoncepcional ele vai ter sempre a mesma eficácia desde que tomada da melhor forma, ou seja, de 24 em 24 horas, sempre no mesmo horário. Então, o anticoncepcional não vai acostumar com o seu corpo, não vai perder eficácia, não vai te intoxicar. Então, uma vez que você se dê bem com aquele anticoncepcional, o ideal é que você use ele até o dia, né, o ano que você vai
resolveu parar, seja para engravidar, seja para parar de tomar realmente, mas igual a Bárbara falou, porque senão você vai estar tendo sempre aqueles picos de aumento do risco de trombose para atingir o platô, para descer depois de um ano. Então, isso não vale a pena. Exatamente, é confiar no seu método, independente se é pílula, se é injeção, se é anel ou se é adesivo. Isso, porque se tá no mercado, né, porque é uma coisa que foi muito bem estudada para liberar para nós usarmos, né? E assim, tem outras coisas, né? Como a gente sempre fala com as nossas pacientes, o primeiro mês é um período de aclimatação. Pode ter náusea, pode ter um pouco de dor de cabeça, pode ter um pouco de dor na perna, mas são dores o quê? Suportáveis, não vão te fazer ficar imóvel, na cama, sem trabalhar. Se isso acontecer, você vai ligar pro seu médico, marcar outra consulta. Então, o ideal é não só confiar no método, mas no seu médico também, né? Então, assim, o seu ginecologista vai estar sempre ali para tirar suas dúvidas, sobre os sintomas, para ver o que você está sentindo, para poder, junto de você, escolher esse melhor método e diminuir ainda mais a chance de ter algum evento adverso, né, que a gente não quer que tenha. Exatamente, complementando o que a Helena acabou de falar, qualquer efeito que você tiver, independente se está relacionada a um sintoma parecido com trombose ou não, é só voltar no médico e trocar o método. Às vezes a gente tem que trocar mais de uma vez até a gente achar o método ideal, né? E o mais importante, orientar. Nunca parar ou iniciar um anticoncepcional sem uma orientação por conta própria, sem fazer uma pesquisa, né? Que a prima, que a tia usa. E também entender que a trombose, ela é um evento de risco, sim, mas que tem tratamento, né? Com uso de anticoagulantes, que vai ser avaliado lá no momento. Mas assim, o que a gente quer deixar claro também é que a gente está passando para vocês os sinais e sintomas, mas não é qualquer dorzinha na perna, vermelhidão na perna, ai meu Deus, eu tô com trombose, porque é muito raro, gente, é raro. Tem associação? Tem associação, mas é raro, né? Tomara que vocês gostem desse conteúdo e acompanhem a gente, que depois a gente vai vir com outros métodos aí para tirar mais dúvidas e principalmente para falar que existem pílulas sim que não são combinadas e não aumentam o risco de trombose. Mas isso a gente vai deixar para o nosso próximo episódio. Vem com a gente!